Vamos começar já, Antônio? Na hora que você der sinal gravando aí, eu começo. Desculpe, eu estava sem som, já pode. Ah, tá. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana de Engenharia de Jundiaí. Essa é a 10ª edição e o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo tem a satisfação de, através da Delegacia Sindical de Jundiaí, realizar esse evento, né, em comemoração ao Dia do Engenheiro, que foi ontem, né? Ontem, dia 11 de dezembro, tivemos o evento principal aí com a premiação das personalidades de engenharia, né? Com várias premiações, né? Destaque para a ministra de Ciência e Tecnologia, para o vice-governador do Estado de São Paulo, né? Então, tivemos um evento aí conduzido aí pelo nosso presidente do Sindicato de Engenheiros, o engenheiro Murilo, e hoje a gente dá início à Semana de Engenharia de Jundiaí, né? Nessa 10ª edição. E o título, né, o tema dessa semana é Planejar 2024, aplicando benchmarking e novas tecnologias. Então, hoje, dia 12 de dezembro, nós teremos a programação do planejamento de carreiras e vagas na engenharia. Os nossos palestrantes vão ser Alexandra Justus e Alan Alves, eles são integrantes da área de oportunidades na engenharia do CESP. Amanhã, dia 13, quarta-feira, nós vamos ter Gemba Walk como ferramenta de melhoria na indústria, com o engenheiro Elcio Kazuaki Niva, né? Na quinta-feira, dia 14, nós vamos ter a palestra com mapeamento 3D, com scanner, né, laser scanner em drone, como ferramenta para avaliações de estrutura de obras de arte, né? Pontes, viadutos, estradas também, tem muita novidade nessa tecnologia aí de mapeamento, com o Marcel Cater, né? Então, dando sequência à nossa Semana de Engenharia, passo a palavra à nossa palestrante Alexandra e ao Alan, e eles já são parceiros aqui conosco na Semana de Engenharia de Jundiaí, que já tiveram várias oportunidades de estar aqui conosco, né? Então, é com grande satisfação que a gente vem recebê-los. Então, Alexandra, Alan, é com vocês. Boa noite. Nós, aqui do Oportunidades na Engenharia do CESP, agradecemos imensamente o convite, engenheiro Luiz, para participar aí do ano número 10, né, que a Engenharia de Jundiaí vem trazendo as inovações para toda a região e para o mundo agora através da internet, né? Então, nos sentimos muito honrados em poder compartilhar, contribuir com as informações que nós trazemos dos nossos atendimentos e de um dos serviços que o CESP oferece. Então, eu sou Alexandra Justo, desejo boa noite a todas as pessoas. Boa noite, todo o pessoal da engenharia, né? É uma satisfação fazer parte da 10ª Semana de Engenharia de Jundiaí e poder falar sobre essa área que tanto contribui para o país, né? Poder contribuir para que essas pessoas possam desenvolver melhor suas carreiras, né? Hoje o nosso tema vai tratar também sobre carreiras na engenharia, né? E espero que seja bastante produtivo esse papo nosso e que nós consigamos aí ajudar o maior número de pessoas, né, que estiver aí nos acompanhando. Boa noite a todos, né? Eu me apresentando, né? Eu sou o Alan, trabalho também na área de oportunidades há algum tempo junto com a Alexandra e
E aí, com o passar da apresentação, a gente vai trocando mais ideias. Bom, o lema do Oportunidades na Engenharia do CESP é conectando talentos, ideias e negócios. Gostaria de apresentar esse evento, que é um evento do CESP. No próximo slide, a gente vai observar que é o evento do CESP e da Delegacia de Jundiaí, né, do CESP, que pertence à nossa matriz também, em São Paulo. E ele hoje tem o apoio do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, tá certo? A nossa temática, então, de trabalho é, no próximo slide, planejar 2024, aplicando benchmark e novas tecnologias como tema, né, da semana. E, em específico, para nós hoje, nós vamos trabalhar a temática planejamento de carreira e vagas na engenharia. Então, queremos trazer um pouco dessas ideias e também para que a gente se prepare para esse final de 2023, já início de 2024, praticamente a gente já está com um pé em janeiro de 24, né? Para que a gente entre pensando a engenharia de uma forma bastante madura. Então, hoje nós queremos apresentar as principais atividades e oportunidades na engenharia. Lá no próximo slide nós temos os nossos 6 ícones de atendimento. Alan, a hora que você quiser dizer, você fique à vontade também. Tá? Então, nós trabalhamos com divulgação de vagas, seja de estágio, de trainee, efetivas, vagas, atividades por projeto para os nossos profissionais autônomos e concursos também, né? Nós temos um trabalho de carreira desenvolvido lá dentro, um mapa de profissão, onde todas as categorias da engenharia elas foram desenvolvidas, formatadas e atualizadas, e hoje ela é apresentada através de um guia da engenharia. Nós temos cursos que nós realizamos em unidade com o CESP Educação, de acordo com as necessidades do público da engenharia. Nós temos o atendimento personalizado e uma plataforma especial para os nossos autônomos. Né? Nós atuamos como recrutadores e selecionadores, nós também buscamos melhores talentos no mercado, né? Nós apoiamos e nós auxiliamos programas de recrutamento e seleção com enfoque na contratação de vagas de políticas afirmativas. Então, muitas vezes, as empresas estão buscando a diversidade, a implantar as políticas de diversidade, equidade e inclusão através da inclusão de pessoas, de mulheres, de pessoas negras, de pessoas deficiências, enfim, com diversas características que a diversidade nos traz, né, dentro das empresas. Nós trazemos essas divulgações e auxiliamos essas empresas neste propósito também. E nós trabalhamos com a busca ativa de vagas de emprego, né, desde a definição estratégica dessa vaga até o processo seletivo em si, tá bem? O nosso forte, o nosso core business dentro do Oportunidades na Engenharia é o atendimento personalizado. Nesse atendimento personalizado, no próximo slide, nós observamos que ali, pode mudar, viu? Isso. Nós temos, gente, um atendimento de orientação para o momento e para o desenvolvimento da carreira, seja do estudante, do profissional júnior, de um profissional já extremamente experiente, já sênior, pleno. Nós fazemos ainda orientação curricular, a gente vai falar sobre isso essa noite, orientação para comunicação com as redes digitais, com as plataformas digitais, né? Nós também trabalhamos a preparação das pessoas para as diversas etapas dos processos seletivos, seja momento de entrevista individual, coletiva, teste, dinâmica, apresentação de projetos, gamificação, como lidar com a inteligência artificial hoje durante o processo seletivo, já desde o processo de inscrição para as vagas. Nós trabalhamos com planejamento, com transição de carreira, com orientação para autônomos e também nós colocamos aqui demais, mas assim, uma grande ênfase em desenvolvimento de soft skills, que a gente tem percebido que tem sido diferencial para que os profissionais da engenharia se coloquem no mercado com destaque, tá bem? Então, esse é o atendimento personalizado, ele é ofertado hoje aos sócios da entidade, do CESP. Particularmente, ele é um serviço bastante caro no mercado, né? Ele tem um preço bem
bem salgado e muitas vezes pouco atrativo, e lá dentro do CESP é uma atividade que nós temos como know-how, né, da área de oportunidades, que ela é ofertada a todos os sócios da própria entidade, tá bem? A gente sempre gosta. Oi, Alan, fica à vontade. É importante ressaltar que a área de oportunidades tem uma série de serviços que está disponível também para o público da engenharia que não é associado. Então, desde já a gente faz o convite para que você que é engenheiro, que é engenheira, que não é associado ainda, né, que visite o nosso site, conheça a nossa área, né, tem uma série de serviços que, inclusive, a gente mencionou alguns, que estão disponíveis para pessoas que não são associadas, e daí vocês vão conhecer o trabalho, e depois, havendo esse interesse pelo atendimento personalizado, aí sim, é um atendimento mais voltado para o público associado, mas tendo em vista o valor da associação e o benefício que só esse atendimento aqui causa, tenho certeza que é um custo-benefício muito bom. Perfeito, Alan. Tudo que nós ofertamos, gente, na plataforma do www.cesp.org.br/oportunidades, lá nós disponibilizamos tudo que existe gratuitamente para todas as pessoas. O atendimento personalizado, como o Alan bem comentou, que de fato vem para a entidade, vem para os associados, né? E daí, quando nós falamos nas vagas, a gente gosta logo de deixar alguma coisa bastante clara, porque é uma dúvida que aparece bastante, gente, né? Nós temos programas de estágio e programas de trainee, né? Então, o estágio é um ato educativo, ele é escolar, ele é supervisionado, desenvolvimento no ambiente de trabalho. Importante esclarecer que o estágio ele é obrigatório para a área de engenharia. O curso de engenharia tem na sua matriz curricular o estágio como obrigatório. E, por incrível que pareça, existe uma lei que define o estágio hoje, que é a 11.788 de 2008, e nessa lei ela também diz o seguinte, que o estágio, quando ele é obrigatório, não necessariamente ele precisa ser reconhecido através de uma bolsa, por exemplo, né? Então, significa dizer que o estágio ele vai ser ou não pago, né? Se for do interesse da pessoa contratante, não é obrigado. No caso específico dos estágios obrigatórios, que é o caso da engenharia, tá bem? Então, estudando até antes da colação de grau, é possível ser estagiário. Alexandre, eu estou lá no último ano ou no meu primeiro ano de formado. Eu posso trabalhar como trainee? Sim, pode trabalhar como trainee. É um momento onde as empresas buscam talentos que têm uma grande habilidade técnica, mas que também são pessoas que eles observam como possíveis grandes gestores, né, das áreas e de grandes empresas. Então, eles começam a desenvolver as habilidades de gestão nessas pessoas que têm um bom conhecimento técnico, que acabou de sair de uma universidade. Então, na verdade, eles vão desenvolvendo essas pessoas recém-formadas ou aí pertinho de se formar, tá bem? Nós temos aí diversos processos de seleção, né? Nós temos e modelos também de estágio e de trainee. Então, nós temos os tradicionais, aquele que você entra numa empresa e você trabalha, você estagia ou atua nela como trainee durante o período específico, exclusivamente naquela área, naquela vaga. Nós temos empresas que fazem job rotation, me desculpem, as pessoas vão passando em diversas áreas da empresa para conhecer como funciona. Nós tivemos algumas empresas que se unificaram há um tempo atrás, e os estagiários, eles iam passando de empresa a empresa, e eles são, na verdade, um estágio colaborativo, essas empresas, elas não são diretamente competitivas, né, diretamente, e nós tivemos um case que foi interessante entre Nestlé, Klabin, Siderúrgica Nacional, EDP, Vivo, onde os estagiários passavam de empresa a empresa. Foi um movimento que nós chamamos de compartilhado bastante interessante. O que nós sabemos que é certo e é fato no estágio, nós precisamos ofertar o seguro de vida e a bolsa de auxílio
se for do interesse da própria instituição, tá bom? Lá no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trainee, né? Então, nós temos centros e núcleos de estágio que fazem muita publicidade e as próprias empresas, neste último ano, a gente tem percebido, né, Alan, que assim, as empresas criaram programas gigantes, lindos, né, que fala sobre o trainee, com vídeos explicando passo a passo como funciona, convidando pessoas de fato para participarem em grande volume, buscando gente ali do mundo inteiro para participar. Muitas vagas de trainee são home office. Então a gente percebeu que este ano nós tivemos um boom de divulgação de vagas de trainee, como nós de fato não víamos de uma forma tão estruturada como nós vimos neste ano, né? E aqui a gente está colocando oportunidades na engenharia. Clicando lá no site do CESP, www.cesp.org.br, tem o ícone de vagas. Então, tudo que tem de vaga na engenharia, seja de estágio, seja de trainee, seja vaga permanente, CLT, projetos, clica que você vai ter acesso diretamente lá. Então, sempre em oportunidades na engenharia, seja pelas vagas, seja pelo nosso próprio LinkedIn, tá bom? Lá no próximo slide, a gente vai falar sobre onde encontrar vagas de emprego, né, sendo autônomos. E daí nós falamos, gente, nas próprias empresas, as próprias empresas têm processos seletivos bastante amplos. O próprio LinkedIn, consultorias, headhunters independentes, hunters que são vinculados a essas consultorias. Então, todas essas vagas a gente também busca ranquear e deixar ali no oportunidades da engenharia. Não se assustem com a explosão de informações do próximo slide, porque ali a gente vai reconhecer. Pode colocar, viu, Alan, próximo. Ale, outra coisa que ela é legal de mencionar, Claro. de comentar também, que às vezes a pessoa pode até perguntar, se eu já encontro essas vagas no LinkedIn, nos sites das empresas, em outros lugares, por que então visitar o site do Oportunidades na Engenharia para buscar essas vagas? E o que eu costumo dizer de fato, essas oportunidades, essas vagas, essas oportunidades aparecem nos sites e tudo mais, só que o nosso trabalho basicamente consiste em fazer um filtro das melhores vagas que a gente encontra, das melhores oportunidades e colocar aí sim na nossa plataforma. Então, nós buscamos aquelas que possuem as melhores descrições, as empresas que nós temos conhecimentos de boas práticas, as empresas que respeitam o piso salarial do engenheiro, para o caso de vagas seletistas, né? Então, o engenheiro, para quem não sabe, ele tem um piso salarial estipulado por lei nacional, né? Então, nós buscamos averiguar se todas essas regras, né, se todos esses parâmetros eles são cumpridos, para aí sim colocar no nosso site. Então, a vaga que entra no site do CESP, né, aquela vaga que a gente publica, com certeza ela está respeitando esses requisitos que a gente estabelece dentro da área de oportunidades. Nossa, Alan, perfeito, muito bem lembrado, de fato, né? Esse carinho, né? Esse cuidado que se torna um carinho mesmo, em poder divulgar o que é correto, né, para as pessoas. É isso mesmo. E tá aqui a explosão de imagens, né? Das plataformas digitais mais divulgadas e mais reconhecidas hoje na atualidade. E nós falamos, procure, porque tudo que tem aqui vai ter lá no nosso site, já filtrado direto para engenharia. Mas é claro, gente, o mercado está aqui e o mundo da internet também. Então, olha, vagas.com, Gup, Dia, Glassdoor, Robert Health, o Google Jobs. É interessante porque o pessoal diz assim, nossa, Alexandre, mas eu posso procurar vagas no Google? Sim, escreve Google Jobs, ou então escreve Google Empregos, e daí você vai selecionar engenharia, a quantos quilômetros da sua casa, quais as cidades, quais as engenharias que te interessam, ou por nome de empresas que estão buscando a seleção. E daí, gente, é feito um mapeamento. Você pode procurar nos últimos 2 dias, 1 dia, 7 dias, 1 mês. Então, você consegue ter um acesso muito interessante pelo próprio Google, né? Jobs, companhia de estágios, Talences Group, CIA de Talentos, InfoJobs, Michael Page,
A Cato, a gente sempre diz assim, nós gostamos de divulgar tudo que é gratuito. A Cato a gente divulga porque ela tem os 7 primeiros dias gratuitos. Se a pessoa quiser pagar, ela paga depois, né? Mas nós falamos assim, tudo que está aqui, que o mercado tem demonstrado cada vez mais divulgação, a gente trouxe aqui uma relação bem simples para que vocês possam ter acesso quais são as bases e também, além disso, existem instituições nacionais e internacionais, como a Great Place to Work, a Robert Half sempre divulga relatórios sobre a engenharia, que são bastante consolidados, e daí nós trazemos sempre essas informações balizadas também com a nossa experiência de atendimento dentro do Oportunidades, tá bem? E daí, gente, nós deixamos aí no próximo slide um LinkedIn, porque nós falamos assim, é uma plataforma extremamente utilizada para divulgação de vagas, em especial para engenharia, porque é uma modalidade que muito se busca por essa plataforma. Ela não é exclusivamente uma plataforma de divulgação de vagas, ela é uma plataforma de relacionamento profissional. Então, com mais você se conectar, com mais você postar coisas de interesse público, né? Com mais você conseguir demonstrar as suas competências pelo LinkedIn, é uma ótima oportunidade para que o mundo te veja. Então, nós trouxemos o LinkedIn aqui como uma das ferramentas essenciais. Dificilmente uma grande vaga não está divulgada no LinkedIn. Geralmente, os selecionadores, eles fazem a divulgação em diversos lugares e no LinkedIn também, tá bom? E daí a gente pergunta, gente, currículo existe ainda? Meu Deus, eu já estou falando de LinkedIn, já nós vamos falar de inteligência artificial e a gente ainda está falando de currículo? O que é isso, né? Sim, gente, o currículo, ele é a matriz, ele é a referência para você divulgar, para você postar tudo que é possível nas redes. Então, um bom currículo descrito, ele também demonstra o quê? A sua criatividade, o seu poder de síntese, a sua organização, a prioridade, como você se demonstra para o mercado de trabalho. Então, nós falamos assim, tem o seu currículo num bom PDF ou então num programa atualizado, sempre à parte, porque muitas vezes as vagas que estão dentro do próprio LinkedIn pedem para que a gente anexe o próprio currículo, tá bem? Então, é necessário sim. Além do currículo, lá nós temos também no outro slide a preparação para os processos seletivos que nós realizamos ali no CESP, né? Então, olha ali um exemplo de entrevista coletiva. Muitas vezes nós atendemos as pessoas da engenharia e dizem assim, Alexandra, cheguei lá, tinha mais 2, 3 candidatos. Nossa, cheguei lá, tinham 8 candidatos, eu achei um absurdo, eu demorei não sei quanto tempo, né? São as entrevistas coletivas, mas nós temos também ali do outro lado as dinâmicas, né? Os jogos de negócios. Olha aqui embaixo a gamificação, né? Os testes de personalidade. Então, tudo isso é algo inerente, extremamente utilizado, né? É o dia a dia de quem faz recrutamento e seleção, e nós precisamos aí nos preparar para esses momentos, né? Muitas vezes nós atendemos pessoas que diziam assim, gente, a pessoa era tão ansiosa, ela começou a falar e ela pegou o tempo de todo mundo. Tem outras empresas que dizem assim, olha, cada candidato tem X minutos, se ultrapassar X minutos de apresentação vai ser interrompido. Então tem vários formatos e como se posicionar quando a empresa não delimita esse tempo ou quando o candidato ultrapassa, quando a pessoa está ansiosa demais para se apresentar. Vamos trabalhar isso com mais cautela, não é? Alan, você quer complementar, meu querido, algo? Eu estava tentando liberar o áudio aqui, mas uma coisa que eu percebo em Alan, muitos... só me desculpa, tá dando microfonia? Talvez seja Não? o meu... Vê se... É que eu estava com o celular aqui próximo para conseguir enxergar vocês melhor. Melhorou? Mas... Então, aqui tá bom.
Então tá bom. Se Tá tiver, ótimo agora. da sua parte, não sei da minha. Se tiver, vocês me avisem, tá? Mas uma coisa que eu percebo muito das pessoas que nós atendemos é que existe essa capacitação por parte das pessoas, a técnica, elas dominam, elas têm boa formação no sentido acadêmico, mas na hora de comunicar, na hora de saber vender o peixe, né? Falando a grosso modo, as pessoas costumam travar, as pessoas não utilizam termos que poderiam ser melhores colocados na hora da entrevista, na hora de uma dinâmica. Então, quando a gente fala de preparação para um processo seletivo, não é simplesmente pegar uma resposta pré-montada, digamos assim, para poder responder a uma determinada pergunta do recrutador, né? Como se houvesse uma resposta exata, como se a gente estivesse fazendo uma prova oral. Não é isso, é a gente ser sincero, é a gente ser transparente e oferecer o nosso melhor, e compartilhar o nosso melhor para o entrevistador, do grupo de pessoas que estiverem concorrendo à vaga. Ótimo. Perfeito. E associado a tudo isso, como nós falamos, tem algo que nós estamos, tem algo que nós controlamos menos ainda, né? Que de fato hoje é a presença da inteligência artificial nos processos de recrutamento e seleção. Gente, há muitos anos a inteligência artificial ela já conseguia direcionar o selecionador qual é a porcentagem sua, qual era a chance de você que está empregado mudar de emprego e ir para a empresa X. Isso há anos-luz, lá atrás, lá atrás. Você imagina como a inteligência artificial está hoje, né? Então, nós falamos assim, uma boa foto no LinkedIn, por exemplo, é muito importante, porque a análise das suas expressões microfaciais ajudam a essa empresa entender se o seu teste de personalidade, se o seu perfil comportamental bate com a expressão que você traz na sua imagem e bate de fato com o que você tem elencado nas suas descrições. Olha que coisa interessante. Então, hoje, quando nós falamos de LinkedIn, nós já sugerimos alguns sites que a pessoa faça a análise da foto dela. E é uma coisa que já tem tantos anos isso, né? E a gente percebe que um currículo LinkedIn com foto é mais atrativo, né? Traz uma visibilidade bem melhorada. Mas a inteligência artificial e recrutamento e seleção estão bem unidos há muito tempo, né? Então, as palavras-chave, a gente fala que já é uma coisa ali do século passado, né? Está bem mais avançado sobre o quesito comportamento, tendências, vontades, valores. Então, é alguma coisa que a gente, de fato, eu digo assim, ó, é algo que a gente não precisa temer, é algo que a gente pode se entregar e o quão mais ser verdadeiro. Porque se as minhas características batem com a da empresa e se é isso de fato que eu quero, ótimo, né? A gente imagine não ser selecionado, mas o pior é ser selecionado e você não bater com as características de lá também, né? Então, nós falamos assim, se a inteligência artificial chegou, vamos aproveitar ao máximo esse fato, né? No próximo slide, nós falamos ali, pode mudar, viu, Ana? Nós falamos ali já da gamificação, chatbot, da inteligência em recrutamento e seleção, que já são uma grande realidade nas empresas. E quando a gente fala da gamificação, do uso do óculos, né, virtual, nós já entendemos que a pessoa ela já está vivenciando, né, uma outra realidade de fato, e ela consegue expor os seus comportamentos mais reais, né, e muito longe do que seria um pré-moldado. Então, essa também é a intenção da inteligência artificial, né? Antes, nós demorávamos um bom tempo nos processos de dinâmicas para perceber, né, o eu verdadeiro, o eu mais sincero, como que a pessoa de fato age e reage, e na inteligência artificial isso é extremamente mais rápido, né, com um poder de análise estratégica bastante interessante, tá bem? Então, assim, ela está aí, é real,
vamos utilizar, né? Não se assustem se você chegar e o óculos estiver lá junto com você para fazer o processo, para ser o seu parceiro no processo seletivo, tá bem? Quando nós falamos do currículo, gente, nós temos aqui geralmente uma sugestão de identificação. Gente, hoje já ninguém mais coloca idade, não se coloca endereço, né? Até por questões de dados, mas por questões de segurança também. Então, a gente coloca aqui os nossos contatos, o estado que eu sou, e a cidade, e os nossos contatos, né? Celular, um e-mail e o LinkedIn vem para cá também. O objetivo no currículo, ele é bem direto, é o que eu quero, se é o título do cargo, se é a atividade, eu já descrevo rapidamente aqui. Um resumo de qualificação, gente, são tópicos rápidos, onde aqui sim eu vou dizer o que eu sei fazer, né? Onde eu me destaco. Experiências aqui, a gente sempre pensa nas experiências profissionais, né? E eu e o Alan, nós atendemos bastante estudantes, bastante pessoas recém-formadas, excelentes, que não têm registros, né? Ou outras experiências, mas que têm uma gama de experiências dentro da academia muito bacanas. Então, nós falamos assim, pessoal, descreva suas experiências acadêmicas. É muito importante que isso aconteça, né? Mas, Alexandra, será que a ponte do macarrão vale a pena escrever aqui? Vamos ver como a gente escreve a ponte do macarrão, não é? Quais são as orientações e as necessidades da engenharia que a ponte de macarrão pede? Porque uma coisa é escrever a ponte de macarrão, outra coisa é escrever para que eu estou utilizando, o que eu aprendi para desenvolver essa ferramenta. Eu sei montar uma ponte de fato? Agora, como é essa ponte, né? Nós falamos aqui da experiência, se tiver, né, também, a experiência profissional, curso extracurricular, simpósios, congressos, está aqui palestras, está aqui um evento, por exemplo, que nós estamos realizando, que você pode postar lá no seu currículo. O currículo, gente, é atualização. Eu preciso saber, eu quero saber se a pessoa está antenada, se ela está ligada, se ela está constantemente se atualizando, né? Idiomas é muito importante? É. Grandes empresas têm obrigado? Não. Até em função da diversidade, equidade e inclusão, o idioma, ele não vem como uma obrigação, porque muitas das vezes eu estou discriminando uma série de pessoas e uma série de talentos que poderiam estar ali, né? E propriamente essas empresas depois têm os seus programas de idiomas, né? Dados complementares, atividades voluntárias, intercâmbios, viagens, visitas em empresas. Então, tudo isso é válido colocar assim, pessoal, tá? Alan, alguma coisa que você queira trazer? Uma coisa que faz parte do nosso atendimento é quando a pessoa traz. Normalmente a gente recebe os currículos e as pessoas não colocam as experiências que elas tiveram, né? A gente tem muito caso de pessoas que trabalharam com diversas atividades e talvez por não ter uma relação direta com a engenharia, pela pessoa não saber exatamente como colocar essa experiência, elas deixam de mencionar isso. Então, algo que nós fazemos no atendimento personalizado também é buscar a melhor maneira da gente registrar essa experiência e fazer com que isso chegue para o recrutador de uma maneira a agregar, né, na avaliação da pessoa ali, né, do candidato. Então, existem experiências riquíssimas que podem ser colocadas no currículo da pessoa que está buscando uma oportunidade em engenharia e que talvez não seja de engenheiro propriamente dito, né, mas que ali dentro daquela oportunidade ela adquiriu habilidades, ela adquiriu conhecimentos que vão ajudar ela na oportunidade que ela está buscando, né, no processo seletivo onde ela está inscrita. Então, é isso. Quando a pessoa está buscando uma vaga, não é necessariamente porque não tem relação com aquela oportunidade em si que não possa ser colocado. Então, e eu estou falando aqui da experiência profissional, mas isso vale para a experiência acadêmica, para os cursos e assim vai, né? Então, a gente tem
uma série de cuidados, né, uma série de pontos de atenção que a gente pode observar aí na hora de elaborar um currículo. Ótimo. Alan, tem um clássico, né, nosso, que é quando a pessoa trabalha, por exemplo, na área comercial e ela vem para a engenharia e ela fala assim, não vou nem escrever que eu trabalhei, que eu vendia, que eu trabalhava nessa área. Imagina, gente, o que ela precisou desenvolver de comunicação, de poder de negociação, são coisas essenciais e necessárias em engenharia. É o que o Alan comentou, complementa, saber como escreve mesmo, né? Como nós falamos de LinkedIn, a gente diz assim, como nós falamos de currículo, a gente vai falar de LinkedIn agora, nós trazemos uma preocupação muito grande de como saber, como transportar tudo que é na terceira pessoa do currículo para a primeira pessoa do LinkedIn, né? Então, o sobre do LinkedIn, por exemplo, ele já vem trazendo tudo em primeira pessoa. Você vai se apresentando, né? Você vai dizendo, trazendo uma introdução do porquê você se interessa tanto por essa área, no que você acredita, né, quais são seus valores ou seus ideais. E muitas vezes a gente percebe que a engenharia escreve pouco nesse espaço. E é um espaço onde a gente mais deve usar e abusar, trazendo palavras-chave que falam sobre as nossas experiências, as nossas crenças, para que o mercado nos olhe com mais rapidez, ainda que seja pela inteligência artificial. Então, nós fazemos esse convite para que esse sobre seja muito bem escrito. Lá no currículo, a gente colocava um objetivo, como um título de cargo, ou algo do tipo. Aqui não, aqui vão vários interesses, né? Se é engenharia de segurança, se é engenharia civil, se é um palestrante, se é um docente, tudo isso vem ali, gente, no mesmo parágrafo, né? No mesmo título. Ele é fácil de ser preenchido, mas no currículo nós falamos, resuma, que não passe de uma página e meia. E aqui no LinkedIn nós falamos, tem o poder de síntese, mas fale de forma bastante detalhada sobre o que você sabe fazer, né? Então a gente chama atenção para esse espaço de preenchimento que fica registrado, porque tudo que você faz, tudo que você acessa, tudo que você desenvolve, gente, fica registrado aqui, tá certo? Então, nós falamos assim dessa grande preocupação, porque os recrutadores, né, os premiums, os headhunters, eles têm acesso a tudo que a gente desenvolve, a tudo que a gente pesquisa. Então, é muito importante que a gente tenha isso bem desenvolvido aqui no nosso LinkedIn, certo? E tem uma outra questão que é importante, né? Como a Lê falou, o LinkedIn trabalha muito sobre palavras-chave, né? E uma área de um LinkedIn como um todo, mas falando especificamente sobre o sobre, né? Sobre a seção do sobre, quando nós colocamos uma apresentação bem montada, identificando as palavras-chave da carreira na qual a gente quer seguir, isso faz com que o nosso LinkedIn, nosso perfil, seja visualizado muito mais vezes. Eu estou chutando baixo aqui, pelo menos 2, 3 vezes mais em termos de visibilidade é o que você ganha, tá? Fazendo esse sobre, baseado nas palavras-chave, baseado nas suas competências, né? Fazendo com que você consiga resumir bem o seu histórico profissional e fazendo com que nessa área já tenha uma gama de informações bem relevantes sobre a sua carreira, sobre o seu histórico como um todo. Que aí a pessoa vai, lendo isso, com certeza vai atrair a atenção dela e ela vai navegar sobre as outras sessões, sobre a sua formação, sobre a sua experiência, enfim, seu perfil como um todo. Eu queria abrir aqui uma temática que eu e o Alan a gente conversa bastante nos nossos atendimentos, que são as competências. No próximo slide a gente chama de empregabilidade, a capacidade ou a possibilidade da gente conseguir um emprego e a aptidão para a gente de fato permanecer nele, né? E tem um conceito, gente, até que antigo, né? Mas muito utilizado pela área de gestão de pessoas, que é o chá, não é o café. Eu falo o cafezinho é o do brasileiro, né? O chá é o do inglês, mas a gente adota muito esse chá para cá.
são os conhecimentos, né, de C, o H de habilidades e o A de atitudes. Então, nós falamos assim, que nós, recrutadores, selecionadores, quando nós buscamos uma pessoa no mercado, a gente quer conhecer muito do comportamento dela, mas é um tempo muito pequeno. É razoável que pouco a gente conheça essa pessoa nessa ocasião ainda, né? Então, nós contratamos muito essa pessoa pelo que a gente percebeu que ela conhece e pelo que a gente sabe que ela sabe fazer. A gente conheceu o que ela sabe fazer. Como? Puxa, eu vejo que ela estuda, eu vejo o retorno dela, desse conhecimento que a vida trouxe ao longo que ela traz nesse momento de experiências. O que ela sabe fazer, eu consegui até validar nos testes, ou então eu estou disposto a ensinar. E uma coisa que nos chama muito atenção é, será que essa pessoa tem essa vontade? Será que essa pessoa, como ela age, como ela reage a um problema, a uma circunstância crítica? Então, nós damos os nomes de competências técnicas e competências comportamentais, atitudinais, que seria o A do chá. Então, nós sempre falamos assim, nós contratamos a pessoa, conhecendo um pouco mais, falando mais dos conhecimentos e das habilidades, e, infelizmente, geralmente nós dispensamos uma pessoa, não porque ela deixou de conhecer ou ela deixou de saber fazer, mas muitas vezes pelas questões comportamentais, né? Ou às vezes não bateu a base atitudinal dela com a da cultura da empresa, mas nós percebemos que esse fim, ele sempre está relacionado à base comportamental. Então, aqui, nós chamamos muita atenção, porque a engenharia, ela traz uma excelência no seu conhecimento, na própria graduação, no pós, isso é muito posto. A área técnica é muito cobrada da engenharia em si, né? O saber fazer, né? O trazer o cálculo já é algo da natureza da própria profissão, né? E o agir, como é isso? Então, aqui nós falamos de hard skill, tech skill e soft skill. Então, hard seria, na verdade, toda a parte técnica que eu hoje preciso conhecer para atuar, né? A tech seriam toda a parte relacionada à tecnologia e a soft, toda a parte relacionada ao comportamento, tá bem? Então, nós começamos a entender que para eu planejar a minha carreira, eu preciso estar de olho nessas três ênfases, que não é que o mercado deu hoje não, viu, gente? Hoje ele traz todos esses nomes, né? Mas que isso a gente vem tentando descobrir em qualquer seleção de qualquer área que a gente busca no mercado. E não é assim. A gente diz assim, puxa vida, olha, essa pessoa está fazendo faculdade, parece uma pessoa bastante interessante, demonstrou que sabe fazer isso daqui na prática. Mas como será essa pessoa no dia a dia? E a gente faz uma série de perguntas para tentar decifrar, para tentar descobrir como essa pessoa de fato é, né? Então, nós trouxemos aqui tendências de mercado na engenharia, falando um pouco de tech e de hard skill, e depois a gente vai falar de soft skill. Eu tenho certeza que o Alan traz complementos aqui e informações para nós ainda sobre competências, né, Alan? Exatamente. O ponto que eu iria tocar é justamente o que você comentou. Muitas vezes a gente se foca tanto na questão do conhecimento, na questão da habilidade, e até tenta demonstrar isso no currículo, num perfil de LinkedIn. E não que isso não seja importante, ele é, claro, ele é importante, ele é o que chama a atenção num primeiro contato de um recrutador, numa primeira apresentação, mas é importantíssimo que isso vale para todos os nossos profissionais, que nós nos atenhamos mais nessa questão comportamental, na questão de atitude, na questão de ter inteligência emocional, que talvez seja uma das principais competências dos últimos anos aí. A gente tem falado muito disso em diversos fóruns de RH, fóruns profissionais, na vida pessoal das pessoas mesmo. Então, questões de comportamento são extremamente relevantes e o quão mais a gente buscar complementar o nosso currículo, complementar o nosso perfil profissional com esse Azinho ali
do chá também vai nos ajudar e muito nesse planejamento de carreira, nessa progressão de carreira também, enfim, na nossa vida como um todo, né? Quando nós falamos lá no próximo slide sobre as hard, as tech skills, eu queria falar um pouquinho hoje sobre as tendências no mercado na reta final de 2023, que nós acompanhamos de 2022 para 2023 e agora de 2023 para 2024, né? Então, este ano, nos processos seletivos, o que a gente observou é que as empresas falaram muito ou que foi muito solicitado. O primeiro, de fato, são as temáticas de hard skills vinculadas a ESG, né? Isso foi, gente, e sustentabilidade, isso foi assim, o tempo inteiro foi um chamado, indiferente da sua engenharia, né? Ah, a minha engenharia é ambiental, então eu vou falar de ESG. Não, desculpem. A sua engenharia é elétrica, a sua engenharia é civil, a sua engenharia é aeronáutica, a sua engenharia de pesca, todas elas falam sobre ESG, né? Então, tudo que está relacionado, gente, à estratégia, ao social, à governança corporativa é muito ativa, né? E o ESG, ele vem para ficar. Eu digo assim, ele tinha outros nomes e hoje ele foi traduzido como uma proposta estratégica, organizacional e mundial, né, das grandes empresas, que se você for pequena e você não compreender, você não consegue fazer parte dessa grande empresa, ainda que seja um fornecedor, né? Então, toda a cadeia produtiva precisa estar vinculada a ESG. Então, assim, é uma pauta que a gente traz para discussão. Nós não entendemos como um modismo, né? Mas o ESG e sustentabilidade é uma pauta necessária, né? A outra questão que nós ouvimos o tempo todo foi a cadeia de suprimentos, supply chain, né? E a logística. Isso foi muito presente, ainda mais que nós pegamos um pós-Covid, a realidade e-commerce, ela foi extremamente acelerada, ela já estava, mas de fato ela teve o seu processo, né, de reconhecido aceleramento, de reconhecida aceleração, e hoje nós percebemos que a logística é presente, está presente em tudo, a cadeia de suprimentos e a logística em tudo. Então, assim, tudo com velocidade, tudo para ontem, tudo de acordo com a necessidade do cliente, com o cliente cada vez mais exigente. São valores que ultrapassam carros o tempo inteiro, né, ao nosso redor no trânsito, são entregas que tudo é para ontem. Então, a gente percebe que a movimentação física nos shoppings, a gente percebeu como ficou depois disso também. E a gente diz que o sonho de consumo é que não exista mais o armazém e o depósito, né? É que eu já pense e eu já entregue direto sem eu ter que fazer a reserva de estoque na nossa realidade. E assim é com a engenharia. E daí a gente hoje parte, agora no finalzinho já de 2023, para a discussão, que era uma discussão que a gente começou a apontar, mas a gente achou que ela fosse ser resolvida, que é a circunstância dos microchips, dos chips, né? Então, está aqui a elétrica e eletrônica presente fortemente, né? Muitas vezes a cadeia de suprimento todo necessitando deste material, que eu tinha uma dependência e ainda tem uma dependência internacional gigantesca, ficando muitas vezes na mão, e a gente discutindo essa indústria nacional de microchips aqui, para que a gente reveja como a gente vai sustentar essa cadeia de suprimentos e rever essa logística. Então, gente, são temáticas que nós chamamos de conhecimentos, né, que estão presentes fortemente em hard skill, né, na nossa atualidade, indo para 2023. Lembrando, engenharia civil sempre muito à frente, né, e as realidades de conhecimentos de BIM é alguma coisa já de passado. Isso já é uma obrigação da engenharia civil. A gente percebe que as empresas já investiram fortemente na metodologia, não no software exclusivamente, mas na metodologia, e já utilizam, porque isso significa economia e redução de custos. E daí nós temos as tech skills.
que eu acho que é muito interessante a gente falar. Alan, você queria trabalhar as tech skills para nós, querido? Conosco? Eu sei que assim, ele é um texto maior, mas eu queria que a gente trouxesse ele passo a passo, porque o pessoal tem dito assim, Alexandre, mas eu tenho que fazer engenharia de computação? Mas será que isso daqui é importante para a minha área? E nós chegamos à seguinte conclusão, conversando, eu, o Alan, ali a equipe, gente, todas as engenharias precisam se atualizar em relação às tech skills. Todas as engenharias. Não é uma engenharia que vai demandar as demais, mas a inovação na sua área vai depender da sua atualização também em tech skills para você remodular a área para a necessidade que o mercado está e vai apresentar, tá bem? Exatamente. E o mercado, assim, nós temos visto, né, um desenvolvimento tecnológico muito grande. A gente tem lidado a própria forma como a gente está desenvolvendo, né, esse conteúdo aqui com vocês mostra o quanto que a tecnologia se desenvolveu ao longo dos anos. Então, a partir do celular, talvez você esteja assistindo, ou do computador, enfim, em diversos lugares diferentes. E, e isso faz com que nós precisamos melhorar nossas tech skills, né, nossas habilidades com relação à tecnologia. E o mercado inteiro vem solicitando isso como um requisito, né? A gente fala da engenharia em específico, mas para todas as áreas, né? Nós precisamos começar a ter habilidades com programação, com desenvolvimento de software. Pelo menos você não precisa ser um desenvolvedor propriamente dito, mas você precisa ter a noção de programação, uma noção de desenvolvimento de software. Muitas vezes você acaba digitando pequenos códigos, né, dependendo da sua área de atuação. A área de ciência de dados, análise de dados é um campo gigantesco, né, que tem sido aberto, um campo de atuação muito grande que tem se tornado cada vez mais evidente, né? A gente fala de dados, a grande quantidade de dados, Big Data, por exemplo. Big Data, toda aquela massa de dados que é gerada pela nossa navegação na internet, por exemplo. Então, tudo que nós fazemos na internet, em redes sociais, tudo isso são dados que nós geramos para essas empresas, e esses dados transformados, quando eles são combinados, eles vão se tornando informação. E essas informações são valiosas, porque isso retrata, de certa forma, o nosso comportamento. Muitas vezes, essas navegações que a gente faz na internet revelam algum desejo que nós temos, desejos de compra, de algo que nós queremos fazer. Então, isso tem valor. E a pessoa que consegue dominar esses dados, transformar isso em informação e transformar essas informações em uma estratégia, né, para vender produtos, para vender serviços, ela se sobressai diante de uma concorrência, né? Inclusive, o CREA determinou recentemente, né, ele aprovou recentemente a categoria de engenheiro de dados como uma engenharia que é validada ali também pelo CREA, né? Dados, as pessoas pressupõem que é mais a área de tecnologia, de desenvolvimento de programas propriamente dito, mas o próprio CREA reconhece a engenharia de dados como uma engenharia essa mais recente. Então, a gente está falando de algo que é relevante para o nosso universo da engenharia também, com certeza. Né? Então, a administração de sistemas também é algo que é requerido, né, pelo mercado de trabalho. Nós trabalhamos o tempo inteiro conectado com sistemas, né, de maneira geral, muitas vezes sistemas de computador ou sistemas que operam máquinas, códigos que operam máquinas. Então, a gente precisa ter a familiaridade com esses sistemas, com cloud computing, com computação na nuvem, a segurança da informação, né, de tudo que a gente trabalha, né, esses dados que nós trabalhamos, as informações, esses dados precisam estar seguros, a gente precisa ter o conhecimento para poder fazer a segurança dessas informações, da nossa conexão, evitar que haja
que hajam invasões, que haja perca dessas informações, né? O desenvolvimento de aplicativos móveis é algo que estourou depois da pandemia, né? Expandiu assim de uma forma exponencial. É uma tendência, né? Uma vez que a gente está cada vez mais conectado através de celulares em vez do computador. E hoje a gente trabalha sim pelo computador, mas o nosso maior tempo conectado é sim pelo celular. O desenvolvimento, né, o desenvolvimento de banco de dados já é algo bem tradicional na área de tecnologia, e a internet das coisas, que é algo que se expandiu também com a, com a pandemia, né? Então a gente tem a automação de processos, a conexão entre equipamentos, a gente vê casas automatizadas aí como um serviço bem bacana que está cada vez mais presente nas nossas vidas pessoais, né? Você vê o quanto a tecnologia vai se inserindo na nossa rotina. Então, a engenharia elétrica que conversa com outros equipamentos que estão presentes numa casa, numa determinada empresa, e eles respondem comandos, respondem códigos, e assim a gente vai criando essa relação entre engenharias, né? A realidade virtual e a realidade aumentada, que está presente não só na engenharia, como num processo seletivo que a gente colocou a foto até um pouco tempo, até alguns slides atrás, né, de uma pessoa fazendo o processo seletivo com aquele óculos de realidade aumentada. Então, a gente está vendo esse processo, né, essa transformação tecnológica e essa inserção da tecnologia em diversos segmentos ali do nosso mercado, né? O blockchain, né, que é o desenvolvimento de contratos inteligentes, aplicação descentralizadas, né, essa digitalização desse processo que acelera ainda mais, né, as nossas formalizações, e automação e robótica, esse muito presente no setor de automação de processos, programação de robôs, na fabricação de equipamentos em geral. Então, a gente vê a tecnologia sendo inserida ainda mais na engenharia, na nossa vida, em diversas áreas, né? Trazendo tecnologia para equipamentos brutos mesmo, para equipamentos físicos, mas também no sentido de desenvolver inteligência, de criar automação em software, criar programas que facilitem a nossa vida, que facilitem a nossa rotina profissional. Então, é importantíssimo que o engenheiro, que a engenheira, se atualize nesse aspecto, né? Busque entender sobre desenvolvimento de software, sobre dados, sobre como analisar essas ferramentas, para que ele esteja também um passo à frente aí na hora de concorrer a uma vaga, na hora de lidar com esse tipo de situação. Perfeito, Alan. E daí eu vou complementar. Imagina a segurança de todos esses dados, a segurança dessas informações, né? Então, vocês imaginam a quantidade de engenheiros que os bancos, né, digitais e talvez menos digitais, digamos assim, que a gente tem alguns exclusivamente digitais hoje, requerem da engenharia para a segurança desses dados. Então, gente, é uma loucura, é uma loucura. Quando as vagas aparecem, muitas vezes elas aparecem assim, para engenharia, para as pessoas de sistemas, então assim, eles vão trazendo tudo de mercado. E é muito interessante observar que a matriz curricular da engenharia, ela é infinitamente completa. Então, ela vai desde a segurança até o desenvolvimento aí de grande parte dessas tech skills que nós estamos trazendo. E a gente fala, puxa, mas será que o pessoal de sistemas é muito requisitado no mercado? Gente, é muito, mas da engenharia também. Então, não dá para deixar uma área exclusiva da engenharia olhando por tudo isso. A necessidade é que as várias categorias busquem esse desenvolvimento, tragam esse conhecimento e coloquem de fato, né, no dia a dia, na sua atuação profissional. Tanto é que nas áreas de tendência, lá no próximo slide, a consultoria Robert Half e a Talent Solutions, em 2023, eles trazem algumas engenharias de futuro,
engenharia de ESG, gerente de ESG, engenheiro de dados, engenheiro de inovação, especialista de melhoria contínua. Então, estão aqui, gente, todas as áreas vinculadas a essas temáticas que nós estamos conversando aqui neste momento, tá certo? Agora, lá no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho das tech skills, gente, que mais se destacaram neste momento, e a gente percebe que são as que têm sido muito solicitadas para a engenharia, né? A gente fala, a engenharia tem gap, né? Engenheiros saem faltando com alguma soft skill. E hoje eu digo que não é engenharia, eu digo que o mundo como um todo precisa muito exercitar a comunicação, precisa muito exercitar a empatia, né? Porque a gente não está no mundo antes pandemia, a gente está no mundo que nós tivemos uma realidade de luto em muitas famílias do Brasil e do mundo, né? Muitas pessoas que perderam entes queridos estão enlutados, passando por etapas de luto. É como se a gente estivesse vivenciando um pós-guerra, né? Onde tivemos que enterrar nossos entes queridos de uma forma muito rápida e precisamos, de uma forma muito preocupada, rever como a gente iria se reorganizar para continuar pagando nossas contas, para continuar trabalhando. Temos hoje um outro estado emocional. Ah, Lê, mas as coisas passaram. Sim, mas as nossas memórias emocionais estão presentes, né? Tanto é que as soft skills mais demandadas foram empatia, que é conseguir se colocar no lugar dessa outra pessoa, né? Equilíbrio emocional, capacidade de se comunicar. Capacidade de se comunicar, gente, é algo muito delicado. É de fato ter a segurança que a outra pessoa compreendeu o que você tentou dizer, né? Porque quando nós temos viés inconsciente, quando nós temos preconceitos, né, natos, vieses, quando nós temos o nosso staff emocional mexido, muitas vezes o que é dito de uma forma nós recebemos e compreendemos de outra. Então, a comunicação não é só exclusivamente o falar, né? É como falar, é como o meu corpo está falando também, como as minhas microexpressões estão retratando o que eu quero dizer, né? Outra soft skill muito demandada, liderança, perfil facilitador, dentre tantas outras. Há pouco tempo eu fui dar um treinamento, eu achei muito interessante, porque era um treinamento para a área da engenharia, e quando eu cheguei ao local, um engenheiro disse assim, olha, não pode receber, eu vou retratar a forma como ele disse, eu não vou receber isso. Se você quiser que receba, pede para a pessoa lá de cima, ele que assina e ele que recebe, e o problema é dele. Eu falei, nossa, gente, mas será que tem algum problema tão grave? O caminhão chegou atrasado, não sei o que lá, né? E daí vieram duas pessoas conversar sobre o que estava acontecendo. No momento que chegou a terceira pessoa, ele disse assim: era para ter chegado tal hora, esse concreto, né? Aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então ele contou toda a parte técnica do porquê não receber. Mas olha que interessante, em nenhum momento, de forma prática, ele disse para o gestor imediato: eu avalio tecnicamente neste formato, eu não liberaria, porque eu tenho essa preocupação. Esse seria, de fato, um perfil facilitador, né? A partir do momento que você não contribui com essa informação, você tem vários cenários que você traz para possíveis análises, não é verdade? Eu não me relaciono bem com a outra pessoa, entre aspas, eu quero puxar o tapete dela, o problema é dela se ela aprovar, eu não vou estar envolvido nisso. Então, o espírito de equipe também deixa a desejar. Então, nós falamos assim que estas características, elas foram muito requisitadas, né, neste nosso último período. Somado a ela, a necessidade da gente ter um ambiente de trabalho saudável, né? É o que apareceu nas melhores empresas para se trabalhar, associado à promoção da diversidade, da equidade e da inclusão. Então, foram coisas, gente, a saúde mental foi algo muito discutido esse ano e é uma preocupação da psiquiatria, da psicologia, né, e do mundo da saúde como um todo, porque a tendência é a gente, infelizmente, tem um aumento de número de casos associados à saúde mental
enfraquecida, né, assim por dizer, né, mas no momento que ela não está no seu melhor, que as pessoas não estão conseguindo lidar com este melhor, né, e nem sempre tem o apoio do outro. E a gente tem os momentos associados do home office, que é muito positivo, por um lado, né, eu tenho um tempo favorável à minha pessoa, mas muitas vezes eu também não tenho contato e a troca de uma forma tão melhorada com os meus colaboradores, com os meus colegas de trabalho, né? E por outro lado, aquele que está extremamente estressado e estafado, que gostaria de ter esse outro tempo. Então é um grande momento onde as coisas estão sendo discutidas e assentadas de fato. Mas três grandes preocupações: essas softs que eu comentei, a saúde mental, um ambiente de trabalho saudável, né? E a promoção da DEI, que é a diversidade, equidade e inclusão. Isso tem aparecido assim de forma muito interessante, né? Alan, você quer trabalhar o próximo, meu querido? Bom, então, dentro da área de oportunidades na engenharia, né, nós buscamos atuar em cima dessas soft skills, enfim, de outras que são inerentes às oportunidades que vão aparecendo, às vagas que as pessoas estão buscando, né? Importante a gente comentar, né? Quando a gente está fazendo um atendimento e uma pessoa está se candidatando para uma determinada vaga, a gente faz uma análise bem aprofundada desta vaga, desta empresa, e a gente consegue identificar quais são as soft skills que a empresa está buscando, né, a partir do que ela coloca na descrição da vaga, enfim, do que ela coloca na empresa, do como ela se apresenta para o mercado, e daí a gente faz esse trabalho de ajudar essa pessoa a ingressar ou talvez se recolocar no trabalho. E a gente mostra a importância dessa comunicação, né? E não só essa comunicação durante o processo seletivo, mas durante toda a atuação dela enquanto profissional, né? Como a gente falou, não adianta nada você fazer um processo seletivo perfeito se na hora que você estiver dentro da empresa você não ter a empatia, você não saber se comunicar, né? Você não conseguir ter esse espírito de equipe, enfim, tudo isso também tem que estar presente. Então, nosso intuito, né, o nosso trabalho é preparar a pessoa para atingir o objetivo dela e atingir se mantendo nesse objetivo após ela conquistá-lo, né? Então, a gente trabalha, né, diversos exercícios para que essa pessoa desenvolva diversas soft skills. Então, a gente trabalha com uma comunicação muito clara, bem aberta, e sempre oferecendo feedbacks, um feedback construtivo, um feedback que ajuda a pessoa a enxergar diversas formas de melhoria, tá? Então, a habilidade de escuta, a gente mostra formas da pessoa expressar a forma como aquilo que ela quer, né? Trazer estratégias de como expressar melhor o que ela quer falar, ao mesmo tempo também que nós buscamos ajudar as pessoas a entender o cenário, a ouvir. Então, a partir do que uma pessoa está dizendo, ela conseguir extrair informações que são importantes para ela ali entender um determinado ambiente, conseguir ter uma atitude mais assertiva, né, no campo de atuação dela, na hora que ela tiver num processo, enfim, né, e entender todas essas diferenças que estão presentes, né, em cada indivíduo e compreendendo essas individualidades que ela consiga, né, se comunicar bem com elas. Então, a gente busca entender essa pessoa, as características que as diferem das outras e a gente vai se adequando, né, não só no trabalho, mas na própria forma de lidar mesmo com a forma de comunicar, respeitando cada pessoa e fazendo o melhor para que essa comunicação flua, entendendo a unicidade de cada uma delas e trabalhando os conflitos de uma maneira mais
construtiva, de uma maneira trazendo todo mundo para um mesmo objetivo. É mais ou menos isso, né, Lé? Uhum. Tem que ser personalizado mesmo para entender isso. Mas, poxa, Lê, mas dá para trabalhar com adulto já, né, nessas mudanças? Sim, a gente chega a trabalhar também com atividades de simulação, que ajudam bastante, viu? Alan, no próximo slide, você havia comentado sobre o piso salarial do engenheiro. Nós deixamos aqui, pessoal, para vocês darem uma olhadinha e o site também para vocês poderem acompanhar, né? Então, tem uma designação para atividades de 6 horas, de 7 e de 8 horas. Então, eu digo assim: respeitem o piso. Respeitar o piso é se respeitar. O que vocês assinam é algo muito grave, não é? Eu digo assim, Alexandra, algo grave é lidar com a vida, né? E vocês lidam também com a vida, né? A vida de pessoas dentro de uma estrutura, a vida de pessoas andando por ruas, por pontes. Então, nós falamos assim: vocês lidam com a vida de pessoas através das próprias programações, cuidando da segurança, de dados. Então, tudo isso é muito delicado. Então, se respeitem para que o CESP continue respeitando e fazendo valer o piso da categoria de engenharia. O que vocês. A caneta que vocês assinam representa muita coisa. Se apresenta o CREA, Alan. Beleza. Bom, gente, e vocês devem conhecer o CREA, né? Todo engenheiro ele tem que emitir o documento dele, né? O registro dele junto ao CREA, que é um conselho regional de engenharia, né? Então ele está presente em todo o Brasil. Eles são órgãos estaduais e em cada estado você tem uma representação do CREA e existe, né, a figura nacional ali que é o CONFEA, mas a gente pode falar mais dessa estrutura do CREA num outro ponto. Mas, basicamente, nós precisamos fazer a RT, né? Para toda a documentação da engenharia, existe uma responsabilidade técnica, né? Todo processo de engenharia envolve uma responsabilidade técnica, e essa responsabilidade, ela é assinada, ela é documentada através da RT, né? E ela é preenchida, descrevendo cada serviço, tudo que está envolvido nesse processo ali, que vai envolver o trabalho do engenheiro, e esse documento ele vai servir como uma documentação de quem esteve envolvido em um determinado processo, o que foi feito de fato, e se algo desviou daquilo que estava inicialmente previsto, né? E, e essa e é através desse documento que o CREA fiscaliza a atividade da engenharia, né? Entre outras formas, a RT é uma maneira do CREA conseguir avaliar se as melhores práticas de engenharia têm sido feitas, se aquilo que foi documentado é o que foi aplicado de fato naquela atividade. E é um documento que vai servir, para além da questão de fiscalização, ela vai servir para diversos fins, como, por exemplo, para uma aposentadoria, né? Porque através dele vai ser possível comprovar as atividades que aconteceram ali, e nessa comprovação podem haver diversas atividades que requerem, por exemplo, que dão direito, por exemplo, a uma aposentadoria especial, enfim, para algum tipo de benefício diferenciado por parte da Previdência. Então, esse documento que é administrado pelo CREA, ele tem um grau de importância gigantesco para fins não só burocráticos, mas para uma boa normatização da área da engenharia, né? Para que as coisas possam caminhar no maior grau de conformidade possível. Por isso que nós falamos, né, Alan? Respeita-se o piso, porque a RT é o peso da responsabilidade do que você assina, né? E de uma forma que eu digo assim, estudando, colocando em prática, sabendo da responsabilidade, você assume essa responsabilidade com naturalidade, né?
E aqui, gente, nós estamos aqui falando de planejamento de carreira, que é a proposta dessa noite, e a gente vem falando de como você trabalhar seu currículo, de como você se colocar no mercado, quais são as hard, as tech, as soft skills mais solicitadas, como oportunidades na engenharia pode te ajudar, e nós te ajudamos no planejamento de carreira. Nós sempre indicamos que seja feito um mapeamento do seu perfil, mapeamento das suas competências, quais as suas tendências e quais são os seus talentos, qual é a análise e a visão de futuro que você tem no status pessoal e profissional, quais são as suas orientações, quais são as suas opções de atuação. São mais vinculadas à área técnica, de gestão, de liderança, de pesquisa, né? Em relação a uma matriz de redes, onde você caminha por diversos conhecimentos que se entrelaçam, como né? Qual é a sua opção de fato? E daí sim, fazemos também a organização do plano estratégico e o plano de ação que envolve o seu pessoal. Então, no planejamento de carreira, é possível que você trabalhe, se você quiser fazer conosco, estamos abertos. Se você quiser realizar sozinho, é aí uma boa sugestão que nós deixamos para a sua carreira. E como eu digo, não tem idade para fazer o seu planejamento. Quem planeja vai até mais para frente. Deixamos aqui, já no nosso finalzinho. Oi, Alan, desculpa. Não, outra coisa que é legal de mencionar, né? Muitas vezes a pessoa chega lá nos nossos atendimentos e ela não tem um planejamento de carreira. Na verdade, ela não sabe nem exatamente o que ela quer fazer dentro da área da engenharia. Ela se formou em engenharia, mas ela não sabe muito bem para onde ir. Então, o trabalho de oportunidades não consiste em dizer, vai para esse lado, né? Nós buscamos atender essa pessoa, fazer com que ela enxergue esse perfil dela, né? Onde que as competências delas podem ser melhor aplicadas, e aí nós ajudamos essa pessoa a caminhar nessa direção. Digamos que nós somos a pessoa que dá o empurrão que o profissional precisa para chegar onde ele quer chegar, né? Então, nós fazemos esse trabalho, é um trabalho prévio que leva um tempinho, né? Acho que a gente entrar no nosso interior, no nosso íntimo, leva assim, um certo tempo, mas ele é um processo que ele faz toda a diferença lá no final. E é uma das características principais de um atendimento personalizado, né? E por isso que ele faz tanta diferença nas carreiras daqueles que passam por esse tipo de atendimento. Perfeito. A gente quer deixar dicas aqui de ouro, né, para nós aqui nessa noite. Tá no próximo slide as dicas de ouro. E daí a gente vai dizer assim, o que pega bem e o que não pega bem, né? Então, sempre, gente, indiferente da sua idade, indiferente do seu grau já de maturidade, de experiência, sempre estude a empresa, a vaga ou o projeto de trabalho que você está se propondo a realizar, né? Entenda que o seu material de apresentação, seja o currículo, seja o portfólio, ele precisa ser o mais personalizado possível para aquela colocação, para aquele projeto, para aquela vaga, gente. Eu não preciso ter um material fixo para a minha vida inteira. Sempre o personalize. Saiba se posicionar nas redes sociais, né? Existem demandas de time, demandas religiosas, demandas políticas, demandas que, às vezes, a gente sempre diz o seguinte, onde você vai contribuir, de fato, e onde você pode se tornar exposto, né? E faça essa divisão de como, de fato, você quer levar a sua expressão, de como querem te ver. Desenvolva sempre soft skills, além das hard e das tech skills, né? E procure orientação profissional, gente. Não tenha receio. Indiferente da idade, essa troca profissional ela é muito boa. Só que daí tem aquela parte lá do outro slide. E o que não pega bem, né? Erros de digitação no seu perfil, não ter boas recomendações, não participar de nenhum grupo no LinkedIn, não preencher um resumo do perfil lá do LinkedIn, não ter foto, né?
e que essa foto seja uma foto profissional, não seja uma foto ali, né, pessoal, né? Então, a gente deixa aqui também um link de como construir novas relações profissionais, para que vocês possam extrapolar e conversar um pouco mais sobre esse assunto ali conosco, tá bem? A gente queria ali no próximo slide deixar a dica de que vocês possam nos seguir e assinar digitalmente a nossa newsletter do Oportunidades. Ela é mensal, ela sempre traz entrevistas com ícones da engenharia, do mercado de trabalho, do dia a dia mesmo, e é muito bacana isso, porque essas pessoas trazem as inovações de cada engenharia, nós passamos dicas nossas, né, e o que é que está acontecendo no mercado da engenharia também aí na atualidade para vocês, tá? A gente sempre divulga a newsletter, você pode pedir o envio por e-mail e a gente sempre divulga também no nosso LinkedIn. E, Alan, vou pedir para você apresentar as nossas redes aí, meu querido. O próximo slide. Bom, gente, nós estamos aqui à disposição, né, de vocês, não só na área de oportunidades, mas o sindicato, ele tem uma série de outros serviços aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui, porque aqui eu tenho LinkedIn, eu tenho o Instagram, o Facebook, Twitter, o YouTube, então em diversas redes você encontra material do CESP como um todo, tá? E no LinkedIn, em especial, da área de oportunidades, e também nós estamos disponíveis por telefone, por e-mail, pelo próprio LinkedIn, no Instagram e, claro, pessoalmente, né, na nossa sede, para quem quiser conhecer, quiser tomar um café, conhecer melhor o trabalho, né, que a gente exerce na área, nós estamos inteiramente à disposição. Eu deixo o convite, mais uma vez, para que vocês entrem no site, conheçam o CESP, conheçam o trabalho que o CESP faz e, principalmente, a nossa área, né, de oportunidades, tudo que essa área tem para oferecer para vocês, que, com certeza, eu acredito que vai agregar bastante na vida profissional, na carreira de vocês. No próximo slide, nós deixamos aqui um resumo de todas as atividades do CESP. E no último slide, a gente deixa aí um grande obrigado, né, por estar conosco aqui neste momento, para a gente poder conversar um pouco mais sobre a engenharia. Desejamos muito sucesso profissional e pessoal, né? Se os dois estiverem linkados, certamente a felicidade é muito grande. Então, queremos, assim, agradecer a oportunidade de estar com vocês neste momento e ficamos à disposição ali no Oportunidades da Engenharia para poder dar encaminhamento aí com quem interessar. Muito bem, parabéns, Alexandra, parabéns, Alan. Muito legal a apresentação de vocês. Eu vou fazer um pouquinho igual o Murilo fez ontem. Falar um pouquinho de sindicato, né? Então, às vezes a gente, no início da cerimônia, né? Ou do evento, a gente fica um pouco ansioso e quer entrar direto já no evento propriamente dito, né? Então, ontem foi assim, né? Então, entrou direto na apresentação da composição da mesa, né? E depois na fala e homenagens a cada um dos homenageados, né? E depois o Murilo pegou, que eu vou fazendo a fala dele, né? Então, vamos fazer igual. Vou fazer aqui também a fala dos sindicatos engenheiros, né? É um sindicato que já está muito bem organizado, é grande, né? Representa 350 mil engenheiros no estado de São Paulo, tem 66 mil engenheiros associados, são mais de 400 diretores e mais de 800 delegados sindicais, e estamos presentes em todo o estado através das 18 delegacias sindicais, né? Eram mais, né? Mas o sindicato teve que fazer um certo enxugamento, mas diante da crise, né, nós continuamos
firmes e fortes, né? E prestando serviço de qualidade, haja visto o serviço, o rol de serviços que a Alexandra e o Alan trouxe aqui, né? E na Delegacia Sindical de Jundiaí, ela representa a região metropolitana de Jundiaí, que faz 2 anos, né, que foi criada a região metropolitana, e ela compõe a cidade de Jundiaí, Várzea Paulista, Louveira, Campo Limpo Paulista, Jarinu, Itapeva e Cabreúva, né? Então, a região metropolitana de Jundiaí é representada aí pela Delegacia Sindical de Jundiaí, a qual eu, Luiz Roberto Oliveira, sou o presidente dessa gestão, né? Nessa gestão da Delegacia de Jundiaí. E, dessa forma, a gente mostra a pujança que é o Sindicato de Engenheiros. E, inclusive, temos aqui presente o engenheiro Elcio Casuac Niva, que é também integrante, membro dessa diretoria da gestão atual, né, da Delegacia Sindical de Jundiaí. Então, está presente aqui conosco o engenheiro Elcio, parabéns, ele vai ser o palestrante de amanhã, então não percam, hein? Amanhã nós teremos, dando sequência, o Planejar 2024 aplicando benchmark em novas tecnologias, com a palestra de Gemba Walk, como ferramenta de melhoria na indústria, né? Através do palestrante aí, engenheiro Elcio, né? Que está aqui conosco. Então, eu fico contente, né? Satisfeito com o convite, né? Aceito aí pela Alexandra e o Alan. São parceiros nossos aqui da Delegacia de Jundiaí, que já tiveram conosco aqui nas semanas de engenharia anteriores, né? Nas edições anteriores. E a gente sempre está contribuindo. E cada vez que é feita a apresentação, sempre tem novidade. Nunca uma apresentação é igual à outra, né? A gente percebe o quanto essa área de oportunidades dos sindicatos de engenheiros está sempre antenada, e por isso que a gente fala, né, do benchmark, é mostrar as melhores práticas, né? E é o que tem de última novidade. Então, fico contente de vocês terem aceito o convite para palestrar na Semana de Engenharia de Jundiaí e com esse brilhantismo, né? Por certo, todos que assistiram aqui ou assistirão a essa apresentação sairão mais engrandecidos, né? E o foco é planejar 2024, né? Assim como a gente pensando aqui nas várias áreas de planejamento, né? O planejamento de carreira é importante também, né? Então, obrigado, Alan, obrigado, Alexandra. Após os agradecimentos, gostaria de convidá-los aí para tomar, né, um coquetel aqui no sindicato, né? Mas vai ficar para a próxima, hein? Nós estamos no ambiente virtual ainda, né? Mas não vai faltar oportunidades para nos reunirmos aqui presencialmente e celebrarmos também, tá bom? Então, como estamos aí na Semana de Engenharia, né? Então, os parabéns a todos os engenheiros no estado de São Paulo, em especial os engenheiros aqui da região metropolitana de Jundiaí, né? Que a gente está aí nessa 10ª edição, né? Então, os jovens engenheiros, né, também são importantes nesse processo, estão iniciando a carreira, né? Como o Alan falou, né, às vezes está meio assim, ainda tentando se achar, né? E, de repente, a área nossa de oportunidades pode, com certeza, fazer esse ajuste aí de alinhamento, né? Então, fico contente aí com a exposição de vocês, muito agradecido. E a ideia nossa era também passar o link para os que assistirem, né, a nossa palestra, serem também agraciados aí com certificado de participação, né, Antônio? A gente ficou de divulgar o link aí para emissão do certificado, né?
mas eu acho que vai ficar em outra oportunidade. Amanhã, né? Porque nós não vamos fazer esse certificado para depois, né? Assim, para quem assistir a palestra posteriormente. É só para quem está ao vivo, né? Justamente, o link amanhã, esperamos poder estar com uma plateia maior, né? Externa, e a gente pode, conforme combinado, às 20h30 ele vai estar disponível e ativo até às 11 da noite, para as pessoas fazerem o seu credenciamento e conseguirem, com isso, receberem o certificado. Muito bom. O Antônio, que está sempre conosco aqui, dando todo o suporte, né, a logística aqui para colocar no ar a nossa semana de engenharia. Obrigado, Antônio, pela participação. Mais uma vez, Isso. Tudo certinho, né? Então, fico contente aqui. E aí, vamos para o encerramento, Antônio? Ou tem alguma... Sim. Ou vamos fazer... Não. Gostaria de falar mais alguma coisa, Alexandra? Não, desculpe. É só agradecer mesmo e permanecer à disposição da engenharia como um todo, né, com um carinho muito grande pela oportunidade. Agradecer o Alan, né, que trabalhamos juntos, mas assim, eu digo assim, que nem sempre a gente agradece, né? Então, Alan, muito obrigada pela parceria, né? E é assim que a gente consegue fazer e ajudar a engenharia a crescer. Então, permanecemos à disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Alexandra. Obrigado, Alan. Mais uma vez, obrigado, Antônio. Boa noite. E fica aqui o convite, então, para a apresentação da Semana de Engenharia, amanhã, quarta-feira, com a palestra do engenheiro Elcio, hein? Vamos planejar 2024 e que 2024 seja melhor que 2023, tá bom? Um grande abraço para vocês e até amanhã. Amanhã, boa noite. Boa noite.